vai continuar prevalecendo o fundamento e, na minha visão, hoje o fundamento é bom. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui a esse comentário extra pós-eleições. Muitos clientes, muitos alunos aí fazendo contato com a gente desde ontem à noite já e hoje de manhã, ainda com aquele viés apreensivo, né, em relação, e agora, né, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com os investimentos, e como se estivéssemos diante de um cenário hiperbinário, o que não é verdade, a gente já vinha manifestando essa opinião anteriormente, e que já estava, em certa medida, até precificado, né, uma vitória do presidente Lula, ao menos antecipando o que as pesquisas estavam demonstrando, e principalmente na última semana, quando na semana anterior estava muito mais equilibrado o jogo, então houve um otimismo um pouco mais forte, e quando esse otimismo se dissipou na semana passada, a Bolsa voltou para patamares intermediários, mas ainda assim, sem grandes derrames, digamos assim, a mesma coisa acontecendo com a taxa de juros, a mesma coisa acontecendo com o dólar, e a maior apreensão estava claramente com a falta de informação por parte do candidato vencedor de como seria a transição da sua equipe econômica, ou qual seria a sua equipe econômica e qual seria as principais diretrizes que iriam conduzir esse processo no Brasil a partir de agora. De prático, no discurso discurso da vitória, digamos assim, foi bastante evasivo, né? É aquele discurso clássico que provavelmente qualquer presidente faria, de conciliação, de que governo para todos. Não falou nada, né? Não disse nada de prático, do ponto de vista de que forma vai conduzir. E por enquanto ainda nós não temos informações suficientes de como vai funcionar essa transição. O fato é que de prático nós temos um Congresso mais pendendo para o centro-direita, ou seja, vai continuar ocorrendo um controle um pouco maior, sob o ponto de vista de qualquer tipo de aventura, qualquer tipo de tentativa de retrocesso no que já foi conquistado até agora nos últimos anos. Então eu não temo muito nesse quesito. Talvez a questão das estatais, né, aquele viés não privatista por parte da esquerda, deve se acentuar. Então a gente não deve esperar muita novidade nessa área. Mas como a governança estatal avançou muito nos últimos anos, especialmente no governo Temer, né, e se manteve no governo Bolsonaro, hoje as estatais também me parecem menos suscetíveis a se tornarem instrumentos por parte de governo. Então deve ter uma pressão vendedora agora no começo, como vocês já vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco os gráficos aqui para vocês, mas na prática, depois que as melancias se assentarem, eu acho que vamos voltar à normalidade, digamos assim, né? Então, eu não esperaria nenhum susto, né? É normal uma abertura geralmente intempestiva no primeiro momento, mas depois, como vocês já vão ver, as coisas voltam ao normal, né? Então, olha só o que acontece com o gráfico do Ibovespa. A abertura foi bastante pesada, né? Chegou a armar um pivô de baixa aqui logo na abertura, dando mostras que poderíamos continuar no movimento corretivo, mas à medida que o pregão foi avançando, estamos agora falando aí de 1 hora e pouco de pregão, os ativos já se recuperaram, já estamos operando aqui na casa positiva, o Ibov está nesse momento, só para vocês terem uma ideia, na faixa de 1,40 de alta, o dólar que também abriu puxando um pouco mais para o alto, né? Ele flertou aqui mais uma vez um pouco fora daquele patamar, desse grande retângulo que eu venho demonstrando já há bastante tempo aqui nos nossos comentários. E logo em seguida também já voltou para patamares intermediários, estamos aqui na casa de 5,24, ainda dentro do retângulo, ou seja, também dentro da normalidade. E a taxa de juros, vamos pegar aqui o DI 24, também iniciou flertando com o aumento, já voltou para a normalidade. Ou seja,
tudo ainda em compasso de espera. Vai depender muito, muito, muito ainda do que vai acontecer com a transição da nova equipe econômica. Vamos só dar uma olhadinha nas estatais, né? Banco do Brasil abriu dando uma derretida forte, já se tinha esse viés com a expectativa da vitória do Lula na semana passada, então toda aquela alta foi devolvida de forma muito rápida, hoje abriu caindo um pouco mais e agora já se ajusta para o patamar de suporte, e a mesma coisa acontecendo com a Petrobras. Vou falar só aqui das duas principais estatais, né? Petrobras ainda tem um impacto talvez um pouco mais forte pelo histórico, né? Petrolão, todas as interferências, tudo mais que a gente viu em anos anteriores, então tem ainda aquela memória celular negativa em relação a Petro, né? Então abriu em gap de queda, fazendo mínima, perdeu média, tem um volume bastante grande sendo operado, mas abriu aí com 8 de queda e agora nesse momento opera na faixa de 4,60. Então praticamente a queda caindo pela metade. Não duvidem que esse gap já não seja fechado nesse pregão de hoje ainda, né? Então, um grande resumo para vocês em relação à nossa expectativa. Ainda falta muita informação em relação a essa transição, né? Então, o Lula tem que passar um pouco mais de informações sobre quem vai formar sua equipe econômica ou quem vai ajudar a desenhar o projeto de economia para o Brasil. Isso acontecendo, talvez fique bastante mais transparente para que a gente consiga fazer uma leitura um pouco mais assertiva, mas a leitura inicial que o mercado faz é que não deve ter muita surpresa, de novo, né? Lembrando que temos um Congresso mais de centro-direita, então isso por si só já inibe aventuras mais populistas, e também uma outra lembrança, até comentava com um cliente meu hoje de manhã, uma das maiores tragédias que o Brasil já vivenciou, que foi o governo Dilma, ela levou mais de 4 anos para causar aquele estrago, né, que ela causou. E particularmente eu acho que o Lula está longe de ser tão ruim quanto a Dilma, né? Então, apesar de ser o PT, ele me parece ser um político um pouco mais hábil, ele consegue ter uma leitura um pouco mais perene, digamos assim, em relação ao que fazer com o mercado. Então, o Brasil continua sendo ainda um país com muita oportunidade, as empresas continuam prevalecendo em relação aos seus resultados. Eu acredito aqui que essa semana a gente já consiga ter um viés um pouquinho mais claro para onde as coisas vão, mas particularmente não acho que tenhamos que nos preocupar com derrame das ações ou com disparada de dólar no curtíssimo prazo, a não ser que seja anunciado um conjunto de besteiras tão grande, que eu não acredito particularmente, algo possa mudar em relação a isso. Então, eu acredito que vai continuar prevalecendo o fundamento, e na minha visão, hoje o fundamento é bom, e os ativos de risco devem permanecer como sendo uma oportunidade de médio e longo prazo. Então foi esse o meu comentário inicial. Se tiver alguma novidade, a gente até grava um vídeo adicional aqui para vocês, mas vida que segue, o Brasil é muito grande e seguimos juntos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!